tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo, só para agora para falar das funções inorgânicas, sais e óxidos. Vem comigo. Basicamente, o que são sais? Meus amigos, os sais são substâncias formadas pela união de um ácido com uma base. Então vamos lembrar. Olha só, ácido reage com base através de uma reação que nós chamamos de reação de neutralização. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê do termo neutralização. Dessa reação vai produzir o sal e a molécula de água. Antes de explicar sal, então primeiro a gente tem que deixar claro. O que é um ácido? Ácido é H com mais uma galera ou um cara, né? Vai depender se é um oxiácido ou um hidrácido. H com mais alguém. Esse alguém eu chamo de ânion, beleza? Então, quando eu joguei esse ácido na água e ele ionizou, produziu H+, e Cl-, tirando o H+, quem que é o Cl-? É o meu ânion, é o meu cara de carga negativa, legal? E a minha base? NaOH. Quando eu jogo ele na água, ele dissocia. Legal? Vamos lembrar disso da aula passada. Então ele se transforma em Na e OH-. O Na é o meu cátion e o OH- é o OH-. Então HCl tem H e ânion, que é alguém de carga negativa. E o meu sal é Na e OH-. E o Na+ é o meu cátion, que é alguém de carga positiva. O sal é formado da seguinte maneira. O H que vem do ácido vai juntar com o OH que vem da base e vão formar água, H2O. Conta comigo, um H com um H são dois Hs e um O, H2O. Em termos de carga, mais um, que é o H, com menos um, que é o OH, mais um com menos um, anula, corta. Então eu formei água. Então eles se formaram água e viveram felizes para sempre. Olha lá a reação. Então, H conjuntou com OH e formou água. Bacana. O que sobrou? Sobrou alguém de carga positiva, que é o meu cátion, que nesse caso é o Na. E sobrou alguém de carga negativa, que é o meu ânion, que nesse caso é o Cl-. Eles vão se juntar e formar o que nós chamamos de sal. Lembrando que na química, o cara que vem antes sempre vai ter carga positiva, e o cara que vem depois sempre vai ter carga negativa. Então o composto formado será NaCl. Na mais um, Cl menos um, corta, fica NaCl, que é o meu sal. Legalzinho? Então o sal é formado dessa maneira. Beleza? Vamos tocar o barco. Então o sal é formado sempre por um cátion e um ânion. Então a reação que eu expliquei ali atrás, ela está aqui, né? HCl, NaOH. H com OH, água, aí fica NaCl. Por que NaCl e não ClNa? Porque conforme eu disse, na química, o cara que vem antes sempre é o cara de carga positiva. Por isso NaCl. O Na é mais um, Cl é menos um, então o cara que é positivo, que o Na vem antes e o Cl de carga negativa depois. Tá bom? Características dos sais estão aqui, ó. Todos compostos iônicos, por quê? Metal com ametal. Por que são compostos iônicos? Porque são unidos por ligação iônica. E por que são unidos por ligação iônica? Porque é metal com ametal. Simples assim. Beleza? Quem vai me dar? O cátion é sempre a base, ó. Quem vai me dar o cátion é sempre a base, NaOH. Sempre o cátion, que é o carga de carga positiva, ele vem da base. E o ânion, quem me dá o ânion é sempre o ácido. Aí é a brincadeira que eu falo, né? Vogal, vogal, consoante, consoante. Então o cátion sempre vem da base, consoante, consoante, e o ânion sempre vem do ácido, AA, vogal, vogal. As características dos sais estão aqui, ó. Quer dar uma lida? Pode ler. Pode ler, tá bom? Então, ó, compostos iônicos formados por um retículo cristalino, geralmente sólido em temperatura ambiente. Exemplo mais claro, o sal de cozinha que a gente tem em casa. Em solução aquosa, ou seja, quando eu jogo eles na água, eles vão dissociar. Por que eles vão dissociar? Porque eles são unidos por ligação iônica. Então, esses íons vão se separar, eu vou ter íon na água e, consequentemente, eu vou ter uma solução eletrolítica. O que é isso? Conduz corrente elétrica. Então, eles vão conduzir corrente elétrica, mas só quando você jogá-los na água. Legal? E pode ser obtidos pela reação de ácido com base de arrênios, que foi o que já acabamos de mostrar lá em cima. Classificação do sal. O meu sal é normal, o meu sal ele é hidrogênio sal ou ele é um hidroxissal. O que é um sal normal? Quando você tem neutralização total, galera. Quando você tem neutralização total, não vai sobrar nem H e nem sobrar OH. E aí o seu sal vai ser um sal normal. Por exemplo, KOH com HCl, juntou H com OH e formou água, o que sobrou? KCl. Pergunta, está tendo um H sobrando ou um OH sobrando? Não, KCl.
Aqui, CaSO4, eu tenho 2 Hs e 2 OHs. Se juntaram e formaram 2 águas. Sobrou H? Não. Sobrou OH? Não. Então o meu sal não tem nem H nem OH sobrando. Sal normal também. Aqui, ó, H, aqui, NaOH e H3PO4. Vamos lá. Aqui nós temos H juntou com OH e formou H2O. Aqui nós temos NaH2PO4. O que acontece? Esse aqui ele não é um sal normal, embora esteja falando, é um errinho aqui, ó. Ele não é um sal normal. Sal normal ele não pode ter hidrogênio nem hidroxila sobrando, que é OH. Hidroxissal, quando você tem hidrogênio na parada. Isso aqui não é um sal normal, é um hidroxissal, porque ele tem hidrogênio na jogada. Então, ó, tá vendo? H aqui, ó, H e H, tá vendo? E um hidroxissal é quando você tem OH sobrando aqui, ó. Isso é um hidroxissal, tem OH no meio, ó. E por que isso aconteceu? Porque o número de Hs é diferente do número de OHs. Quando o número de Hs, nesse caso 3, são diferentes do número de OHs, nesse caso 1, vai ter alguém sobrando. Nesse caso sobrou H e nesse caso sobrou OH. Por isso eu chamo de hidrogenossal e por isso que aqui eu chamo de hidroxissal. Legal? Belezinha? Ok. Então a diferença entre sal normal, hidroxissal e hidrogenossal é isso. Beleza. Como que eu vou dar nome aos sais? O nome do sal, então vem cá. O sal é sempre um cátion e um ânion. O cátion tem carga positiva, o ânion tem carga negativa. Só que o nome é dado de trás para frente. O nome é dado nome do ânion de nome do cátion. Legal? Sempre de trás para frente. Só que esse ânion, quem vai dar nome a ele é o ácido. Então, por exemplo, vamos lembrar lá de ácidos. Ok? Beleza. Primeiro de tudo, aqui nós temos HClO3. Vamos supor que a gente calculou o nome desse ácido. Então, o ácido ficou ácido clórico. O ácido chama clórico. Para saber o nome do ânion, é só você trocar o final ico por ato. Então, ó, se o ácido é clórico, porque é HClO3, tirando o H, o que sobra? O ânion. Então, HClO3 é o meu ácido. Tudo isso é meu ácido. Se você tirar o H, o que sobrou? ClO3. Então, o ClO3 é o meu ânion. Ah! E qual o nome do ânion? Clorato. Porque é só trocar o ico pelo ato. Clorato. Entenderam o raciocínio? Beleza? Aí vem aquela dica que o tio Carlinho falou, né? O Kiko é chato, né? E o horroroso mosquito. Ou gostoso é o palmito. Legal? Então, e quando o meu ácido termina com hídrico, você troca hídrico por eto. Então, por exemplo, ácido clorídrico, cloreto. Legal? Aqui tá errado aqui, ó. Tira esse O aqui, ó. Foi erro de erro de impressão. É Cl menos, não tem esse O aqui, ó, tá bom? Cloreto. Então, ácido clorídrico, só o Cl menos, cloreto. Aqui, ácido cianídrico, só Cn menos é cianeto. Por que a gente vai precisar desse ânion? Para dar nome ao sal. Então, vem cá. Aqui é o mesmo esquema. Ó. HNO2, isso aqui calculou, H é mais 1, O é menos 2. Aí eu acho a carga do N, é só voltar no vídeo anterior. Esse é o ácido nitroso. Ácido nitroso é HNO2. Tira o H, o que sobrou? NO2. E como que ele se chama? Nitrito. Só troca o oso pelo ito. Horroroso mosquito. Ou gostoso é o palmito. Tanto faz. Né? E de onde que vem esse menos ou menos 1? Gente, o H não vale mais 1. Quando você tira o H da jogada, se o H vale mais 1, a galera restante vale menos 1. Então, o NO2 menos 1, né? Ele é o meu nitrito. Aqui, mesma coisa. Não é H2SO3? O H2SO3 é o ácido sulfuroso. Tira o H2. O que sobrou? CO3, SO3. Então, o SO3 é o sulfito. Lembrando que ânion não tem UR, tá? Sulfuroso, ácido tem UR, ânion não. Então, só sulfito, só, não sulfurito, sulfito. Mas, da onde que vem esse menos 2? Gente, vem cá. Cada H não é mais 1? 2 vezes mais 1 não é mais 2? Então, os 2 Hs valem mais 2. Se você tira os 2 Hs que valem mais 2, o que sobrou para o SO3? Menos 2. A carga não é anulada? A carga é anulada. Então, a carga disso aqui tudo é zero. Se os 2 Hs valem mais 2, subentende que o SO3 que sobrou vale menos 2. Por isso desse menos 2, por isso desse menos 1, por isso desse menos 1 aqui, por isso desse menos 3, porque é H3PO4, por aí vai. Então, é simples. Ó. Se o ácido termina com ico, o ânion termina com ato.
Se o ácido termina com hídrico, que é um ácido que não tem O, o ânion termina com eto. Se o ácido termina com oso, o meu ânion termina com ito. Tranquilo? E quando tem hidrogênio no meio da jogada, a gente escreve hidrogeno. Só escrever hidrogeno junto com o ânion, não tem segredo. E quando tem hidroxila, a gente escreve hidroxi. Então, por exemplo, vamos lá. Aqui nós ficamos, ó. Vem cá. O Cl, ele é um ânion, Cl é um ânion sem óton. O ácido é o clorídrico porque é HCl. Como que chama só o ânion? Cloreto. Troca o hídrico pelo eto. Acabei de explicar isso agora ali atrás, só voltar o vídeo. Ácido clorídrico, o ânico é o cloreto. Então vai ficar cloreto de potássio, porque o nome do sal, isso aqui é um sal, o nome do sal é sempre dado de trás para frente. Cloreto de potássio, ácido clorídrico, então Cl é o cloreto, cloreto de potássio. Aqui, ó, ácido cloroso, então esse ânion é o clorito, clorito de sódio, ó, ok? Ácido é sulfuroso, lembrando que ácido tem ur, ânion não. Então, ó, ácido sulfúrico, então sulfato. Ó, o Kiko é chato, sulfato. Ânion não tem ur, ácido tem ur, sulfúrico, ânion não. Então vai ficar sulfato, sulfato de cobre, legal? Como o cobre é de família B, eu tenho que dar a carga dele em algarismo romano. Qual a carga do cobre? Bom, a carga do cobre é a mesma daqui, ó, ok? Então, o cobre não está junto com o OH? Tá. Então, se o OH vale menos 1, qual a carga do cobre? Mais 1. Por isso, sulfato de cobre 1, ok? Belezinha? Ok. Quando tem hidrogênio na jogada, você vai colocar hidrogeno. Hidrogeno mais ânion de nome. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 hidrogênios, ó. Então vai ficar dihidrogeno. O PO4 é o fosfato. Então, dihidrogeno fosfato de sódio. E quando tem um hidrogênio só? Hidrogeno fosfato de sódio. Entendeu? Simples assim. E quando, aqui, ó, hidrogeno, SO4 é sulfato, tá? Sulfato de sódio. Tá bom? Então, simples assim, não tem o que a gente complicar. Belezinha? Beleza. Aí aqui é a parte que nós aprendemos hoje. Ó. Então, quando tem hidroxi é OH. Aí é o mesmo esquema. Só que em vez de escrever hidrogeno, você vai escrever hidroxi. Então, por exemplo, como que seria o nome desse cara? Dihidroxicloreto, porque não tem O, quando não tem O é eto, é hídrico, ácido e eto de ânion. Dihidroxicloreto de alumínio. E aqui, monohidroxicloreto de alumínio. E aqui, monohidroxi ou só hidroxi, quando é mono não precisa pôr, hidroxinitrato de cálcio. Legal? Simples assim. Basicamente, hoje, o dia de hoje foi o dia que a gente fez todos esses exercícios assim. Fez a reação de neutralização e a correção vocês têm aí na parte de vocês. Aí, o que aconteceu? Quando fui na segunda aula de hoje, eu expliquei para vocês os óxidos. O que são óxidos? Óxido é tudo composto binário, ou seja, que tem só 2 elementos, e o O está sempre no final. Aí eu lembro que eu disse o seguinte, a água, ela é um óxido. Por que a água é um óxido? Se a água começa com H. Mas a água, ela se encaixa aqui, ó, H2O, ou seja, ela tem 2 elementos, o H e o O está sempre no final. Isso é a definição de óxido. 2 elementos e o O sempre no final. Tá vendo? Esse óxido, ele pode ser formado por um metal mais ametal. Vamos olhar na tabela de novo? Olha lá, tabela de novo, ó. Eu deixei a tabela aqui justamente para isso, para mostrar para vocês que a grande parte está aqui. Tem que entender a tabela. Metal é a galera de verde, ó, com exceção do hidrogênio. Hidrogênio é ametal, né? E a galera de amarelo, junto com o hidrogênio, são ametais. E a galera azul são gases nobres, tá vendo? Então, ou seja, esse meu óxido, ele pode ser um óxido metálico, quando é metal com O. Metal com O, metal com O, metal com O, metal com O. Ou
Ele pode ser um óxido ametálico, quando é ametal com O. Legal? Quando é ametal com O. Tá aqui, ó. Cadê aqui, ó? Aqui, ó. Ametal, aqui não, lá em cima, ó. Ametal com O. Tá vendo o P lá em cima ali, ó? P é ametal com O. Já o Fe já é metal com O. N é ametal com O. Fe é metal com O. Ok? Então, por exemplo, quando ele é metal com O, ele é um óxido metálico. Como que a gente coloca? Óxido de nome do metal. Acabou. Não tem o que complicar. Não tem di, não tem mono, não tem tri, não tem tetra, não tem nada. Só óxido de nome do metal. Se esse metal for de família B, você coloca a carga dele em algarismo romano. Se for, tá bom? Se não for, não precisa colocar. Igual aqui, por exemplo, Al2O3, óxido de alumínio. Acabou. Professor, o que você vai acontecer com esse 2 e com esse 3? Nada. Nada. Por quê? Porque não tem o que fazer. Agora, se for um óxido ametálico, aí você tem que colocar mono, di, tri, tetra, penta, entendeu? Di, tri, tetra, tá? Então, por exemplo, aqui ele dá um exemplo, ó. CO, monóxido de carbono, ó. Por quê? Porque carbono é ametal, aí você tem que colocar, ó, monóxido, porque você tem um O, ó, monóxido de... Quando é um aqui, ó, não precisa pôr. No carbono, no caso, não precisa colocar monóxido de monocarbono, não. Só monóxido de carbono. Quando é um só aqui, não precisa. Então, por isso que eu falo, ó, mono, di, tri, tetra, penta, óxido de ditriteta. Não precisa colocar mono, no caso aqui do carbono aqui, ó. Então, monóxido de carbono só. Tá valendo? E aqui nós temos alguns exemplos. Tranquilo? Agora aqui, ó. Aqui, ó, tá errado. Aqui não precisaria. Aqui é óxido de ferro. Aqui precisaria, ó, pentóxido de difósforo. Aqui tá certo. Esse aqui tá errado, ó, porque o ferro é metal. Então, se o ferro é metal, não precisa. Foi erro de impressão, ó. Risca isso aqui para mim, tá errado. Então, esse cara é óxido de ferro só. Como a ferro é de família B, você tem que colocar a carga dele. Qual a carga do ferro aqui? Vamos pensar? Vamos. Cada O é menos 2. Cada O é menos 2. 3 Os, 3 vezes menos 2 dá menos 6. Qual o contrário de menos 6? Mais 6. Só que veja bem, você tem 2 ferros para dar mais 6. Você tem 2 ferros para dar mais 6. Subentende-se que cada ferro vai valer mais 3. Por quê? 2 vezes mais 3 dá o mais 6. Ok? Então a carga do ferro é mais 3. Então vai ficar óxido de ferro 3. I, em algarismo romano. Aqui, pentóxido de dinitrogênio. Aqui não precisa. De novo, não precisa. Por que não precisa? Por causa que ele é metal. Tá bom? Aí faz igual tá aqui, ó. Opa, peraí. Faz igual tá aqui, ó. Aqui embaixo. Legalzinho? Tranquilo? Suave? Então, óxido de. Agora, quando são dois? Aqui ele diz o seguinte, ó. Quando você tem dois possíveis, aquele de inox menor, você põe oso. Aquele que tem inox maior, você põe íco. Então, por exemplo, não precisa fazer desse jeito, mas é só uma dica. Vamos supor que você tem óxido de ferro 2 e óxido de ferro 3. Então, vamos supor que você tem óxido de ferro 2 e óxido de ferro 3. O óxido de ferro 2 é o menor, então você põe óxido ferroso. E o óxido de ferro 3, que dos dois é o maior, você põe óxido ferrico, ok? Tranquilo? Só para saber. Tranquilo? Aí o que acontece? Quando foi, então, na aula passada, nós fizemos a correção desses exercícios aqui, legal? Agora, essa parte de classificação de óxidos eu vou deixar para a semana que vem, e na semana que vem a gente vai trabalhar com tudo isso. Então, por favor, não se preocupe com a classificação de óxidos, tudo no seu tempo. Certo, galera? Obrigado, forte abraço.